Olá, bom dia! Conseguimos entrar ao vivo? Agora eu acho que eu estou ao vivo tanto no Instagram quanto no YouTube também. Então, como eu estou com duas câmeras aqui, né? Estou tendo que olhar para os dois lados. Se alguém estiver já ao vivo, compreenda que eu vou estar em alguns momentos me referindo à câmera aqui do YouTube e em alguns momentos à câmera do Instagram, tá bom? Queria saber se já tem alguém online, se já tem alguém aí curioso para saber como que monta o pratinho do bebê, né? Estamos entrando ao vivo para falar com vocês, mamães, famílias, sobre esse tema que veio muito na caixinha de mensagens essa semana. Muita gente sugeriu esse tema. Eu tenho feito lives todos os sábados e muita gente tem curiosidade por aprender, né? Eu acredito que seja um grande desafio, inclusive, para as mamães, conseguir montar esse pratinho diariamente para os bebês. Então, se você já conseguiu conectar, se já conseguiu entrar, eu estou aqui te esperando para a gente poder bater um papo sobre isso. E queria contar também um pouco mais da minha experiência com os meus filhos, né? Como que de fato é no dia a dia, porque uma coisa é o que os livros nos dizem, não é mesmo? E outra coisa é aquilo que realmente acontece ali na vida real, né? Então, tudo que interfere nessas escolhas que a gente acaba fazendo todos os dias. Então, eu queria poder trocar, realmente fazer um bate-papo com vocês. Tá sendo um prazer para mim me dedicar todos os sábados de manhã e estar conversando sobre um assunto que eu amo, que eu tenho paixão, né? Se alguém já entrou no ar, por favor, me dá um oizinho, porque hoje eu vou conseguir interagir um pouco melhor com vocês. Por uma questão técnica, a gente está transmitindo a live via YouTube, mas também estou ao vivo no Instagram. Então, se você está querendo acompanhar esse bate-papo, essa conversa, você pode ter essas duas opções de transmissão. Pelo YouTube, a tua experiência pode ser um pouco melhor. No Instagram, a gente também nós temos a questão de ela não vai ficar no ar, eu acho que mais de 1 hora, se eu não me engano. A live ela dura aí no máximo 1 hora, mas você pode continuar depois no YouTube se porventura a gente ultrapassar esse horário, tá bom? Gente, essa live vai ficar gravada, então muito possivelmente sábado de manhã eu sei que para mim é um dia gostoso e tranquilo, porque eu consigo uma rede de apoio aí com os meus filhos e consigo ter essa disponibilidade, mas eu sei que nem todas as mães estão nesse horário, né, tão disponíveis. Então eu sei que vai ficar gravada essa live e depois vocês podem assistir com calma e podem me mandar todas as dúvidas aí que forem surgindo também, tá bom? Então hoje eu queria estar conversando com mamães que têm bebês em casa, bebês de 6 meses a 24 meses. Por que, Cássia, essa idade em específico? Porque é nessa idade que nós fazemos a introdução alimentar dos bebês. A introdução alimentar é aquela fase gostosa, aquela fase da bagunça, aquela fase que para algumas famílias às vezes até parece um pouco enlouquecedora, né? Que a gente ensina os nossos filhos a comerem. E eles aprendem durante todo esse tempo muita coisa. É uma fase onde o bebê ele é como se fosse uma massinha de modelar. Não sei se vocês já lembraram assim de como que era brincar de massinha de modelar. Sabe aquela massinha nova? Aquela massinha que a gente acabou de comprar, aquele cheirinho, né, de massinha nova. Quando a gente aperta aquela massinha super nova, né, ela tem um molde que a gente quer, a gente coloca nela o molde que a gente quer. A gente consegue modelar ela muito mais fácil, né? E assim eu tenho essa comparação com os nossos filhos nessa fase, né, de introdução alimentar, em relação à formação de paladares, à formação de hábitos. É muito mais fácil a gente conseguir trabalhar todo esse aprendizado nessa fase do bebê. Então, a primeira infância, que nós chamamos, né? É um momento ideal, um momento de grande aprendizado, né? Então, o nosso bebê está desenvolvendo de forma muito veloz, né? E tudo, gente, tudo que a gente direciona e ensina para eles, eles aprendem com muito mais facilidade. Então, essa fase da introdução alimentar é uma fase realmente muito importante e de muito impacto na vida do bebê, né? Ela vai estar realmente dando bastante base
para que esse hábito alimentar, esse comportamento alimentar, esse paladar seja formado aí ao longo de uma vida inteira. Então é por isso que eu estou trazendo à tona, né, esse assunto. Eu sei que é muito tranquilo para mim falar sobre isso. Eu sou nutricionista, também sou mãe, né? E com toda essa caminhada, a gente vai juntando aí tudo que, né, as diretrizes, os órgãos responsáveis aí, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, vem nos apontando, né, como conhecimento técnico. Então, juntando tudo isso e juntando também essa minha jornada materna, eu acredito que eu estou conseguindo ter muita tranquilidade para vir aqui e poder trocar, né, essa experiência e realmente apoiar e ajudar aí outras mamães e outras famílias. Então, hoje é esse tema, gente, é como montar o prato do bebê nessa fase de 6 a 24 meses, tá bom? Gente, eu queria saber assim, ó, muitas pessoas mandaram aqui que tem esse tema como uma grande dificuldade, né? Como montar o pratinho do meu bebê? Mas, às vezes, eu gostaria de entender também quais são as suas dúvidas em relação à montagem do pratinho, né? Eu tenho as minhas experiências e vou compartilhar com vocês, mas eu gostaria de saber quais são as suas dificuldades quando tu tá montando esse prato do bebê, né? Ou quem ainda vai passar por essa fase. Ó, a Bruna tá me falando aqui que a bebê só tem 5 meses e a pediatra já autorizou a introdução alimentar. Estou com receio. Bruna, eu, Cássia, nutricionista e mãe, não começaria nessa fase, tá? Hoje nós temos uma recomendação, até isso foi bastante citado na outra live, de que mesmo que o bebê tenha a alimentação até os 6 meses por fórmula infantil ou leite materno, não é indicado iniciar a introdução alimentar antes dos 6 meses, tá? Hoje sabe-se, é muito claro para a ciência que antes dos 6 meses, muito provavelmente esse bebê não vai estar pronto para isso. E isso não é a Cássia, né, que está dizendo, isso é um consenso mundial. Então, hoje a informação mais atualizada, e eu entendo você porque eu sei que não é uma recomendação ainda disseminada por todos os profissionais, né? Ainda tem alguns profissionais que, infelizmente, não possuem essa atualização e disseminam a informação de que não tem problema algum começar antes, né? Inclusive, incentivo esse início, né, da introdução alimentar antes dos 6 meses, mas não é uma recomendação. E por que não é? Eu expliquei isso na última live, mas enquanto a gente está organizando aqui o problema técnico, eu queria poder te falar um pouco mais sobre isso. O bebê, até os 6 meses, ele ainda não tem uma maturidade interna, né, dos órgãos mesmo, né, do corpo. E ele não tem essa habilidade de digestão tão bem colocada como a partir dos 6 meses. As defesas do corpo dele ainda também estão se organizando, né? Ele ainda não tem uma defesa, um sistema imunológico pronto, né, para poder se defender, né? E a gente sabe que o alimento, assim como ele leva nutrientes, ele também pode ser um vetor, né, de infecções, de bactérias, de vírus. E também é muito mais fácil quando começa antes a introdução alimentar, sabe? Começa antes dos 6 meses, a criança, por exemplo, tem uma alergia alimentar, né? Porque não é o momento ainda do corpo lidar com aquilo. Então, essa prontidão interna, antes dos 6 meses, ela não existe, né? E aí, uma outra questão é a prontidão externa, né? É a habilidade de coordenação do bebê. É a habilidade que o bebê tem, por exemplo, de conseguir ficar sentado, de conseguir lidar com aquele alimento, de pegar aquele alimento, de levar a boca ao alimento, de manter essa cervical, né, bem ereta, né, para que ele não tenha nenhum risco de engasgo. E isso independente se o bebê ele vai comer em pedaços, se ele vai comer amassadinho na colher, né? Então, essa não é mais uma recomendação. E eu queria me deixar aí à disposição a minha caixa de mensagens,
pode entrar em contato, a gente pode conversar melhor sobre isso, tá? E fortalecer aí. Eu acho que instinto de mãe é algo muito forte, né? E muitas vezes a gente acaba escutando esse tipo de coisas de pediatras e profissionais afora, não só os pediatras. E aqui um parênteses que, assim, nenhuma crítica, né, contra a categoria, mas por vezes é a categoria que às vezes a gente tem mais confiança, né? Então, não tem por que começar antes, porque a gente não tem essa prontidão nem interna, nem externa do bebê, tá? Então, só para finalizar esse assunto, a gente começar o tema de hoje, não é mais recomendado, né, começar antes dos 6 meses, tá bom? Fico aí à disposição. A Sabrina me disse aqui também que a pediatra indicou 15 dias de fruta, uma vez ao dia, e depois 15 dias incluir sopa. É realmente dessa forma? Sabrina, não há necessidade alguma de ser dessa forma. Na verdade, eu queria explicar para vocês, inclusive, eu acho que hoje eu vou conseguir falar também um pouco sobre isso e a gente vai conseguir responder melhor a sua pergunta. Mas essa era uma forma, uma recomendação que se utilizava aí há alguns bons anos atrás. Hoje, há uma recomendação de iniciar a introdução alimentar com todos os grupos alimentares. Então, aquela ideia de começar só com frutinha, né? Só com algumas frutas, inclusive, que começar só com papinha, né? Muitas vezes liquidificada. Tudo isso, gente, mudou, tá? É preciso atualizar, tá? Eu vou começar o tema de hoje, mas eu vou ficar aqui à disposição para a gente ir interagindo juntos, tá bom? Então, pode continuar mandando dúvidas. Se a gente não conseguir sanar hoje, a gente vai falando na sequência, tá? Eu vou adorar poder interagir aqui com vocês. Agora, gente, eu vou me posicionar para fazer aqui a gravação pelo YouTube, tá bom? Então, se você tá me acompanhando aqui no Instagram, não estranhe se não estiver olhando aqui na câmera, mas eu tô acompanhando aqui os comentários, tá bom? Vamos lá? Bom dia mais uma vez. Tô adorando ver mais algumas pessoas aqui presentes. Obrigada pela presença. Tá? Obrigada por estarem comigo nessa manhã de sábado. Lembrando que, a partir do sábado passado, eu já me comprometi comigo mesma e com você, mãe, pai, família aí que tem bebê em casa, que todo sábado nós vamos fazer uma live sobre introdução alimentar, que é a temática dentro do universo de alimentação infantil que eu escolhi para estar trabalhando e me aprofundando e apoiando outras mães e outras famílias. Então, eu tenho um encontro marcado todo sábado com vocês. Podem contar comigo como rede de apoio para poder passar por essa fase de uma forma mais leve, mais tranquila e menos desafiadora. Eu acredito que tirar os desafios do caminho vai ser impossível, né? Porque realmente são muitos. Mas eu acredito sim que a gente pode estar se apoiando, tá? Então, vamos começar com o tema de hoje: como montar o prato do bebê. E aí, como será que a gente monta esse prato? Como eu estava falando, né, com algumas meninas que estavam aqui no chat do Instagram, a partir dos 6 meses, nós temos um bebê que começa a ficar pronto para comer. Por que começa, Cássia? Porque a partir dos 6 meses, nós vamos observar o nosso bebê. Então, não basta apenas ele ter 6 meses. Ele tem que ter 6 meses mais os sinais de prontidão. Como eu falei já em alguns outros momentos e venho aí reforçando no meu feed, nos meus posts, os sinais de prontidão envolvem o bebê, ele ter a capacidade de sentar, ele ter a capacidade de ficar ereto, em 90 graus, sentadinho, com o pescoço, inclusive, muito bem seguro e firme, né? Não ficar tombando para os ladinhos, ele ter interesse em pegar essa comida, inclusive ter essa habilidade de levar, por exemplo, um objeto, um brinquedo na boca. Se ele consegue fazer isso com o objeto, com certeza ele vai conseguir fazer com o alimento também, tá bom? Essas habilidades, mais os 6 meses, nos remetem que ele realmente está pronto para começar a comer. E eu sei que chega nessa fase, existe muitos palpites, muitas orientações, e às vezes a gente fica um pouco confusa, né, de como começar.
e também algumas abordagens diferentes, né? Algumas mães, alguns pais, algumas famílias que preferem estar trabalhando com um alimento amassadinho, outros preferem dar em pedaços. Então, existem algumas dúvidas. E hoje eu quero falar com vocês, no geral, como que a gente pode utilizar, tanto na forma amassadinha, na colher, né? Como na forma em pedaços, em alimentos inteiros, como montar um pratinho independente do formato desse alimento, tá bom? Então, espero que vocês possam interagir aqui comigo no chat, ou no YouTube, ou no Instagram, e vou responder algumas dúvidas. Se tiverem outras, a gente vai falando na sequência, tá bom? Essa fase da introdução alimentar, gente, costuma ser uma fase muito importante para a família, né? Uma fase que, para mim, assim, foi um marco, né? É inesquecível. Então, é importante que a gente tenha mais leveza, né? Eu sempre falo sobre isso. A maternidade, ela precisa ser mais leve, a paternidade, ela precisa ser mais leve, né? Existem muitas cobranças, não só das outras pessoas, como de nós mesmos. Então, temos que lembrar que a introdução alimentar, ela vai além, gente, ela vai além de encher a barriga da criança, tá? Às vezes a gente fica com uma pressão na cabeça, né? Enquanto mãe, enquanto pai, nossa, mas meu filho tem que comer. E isso é muito comum acontecer nos consultórios dos pediatras, né? Quando a gente chega próximo ali dos 6 meses, né? Como tem alguns comentários aí de algumas mães, aos 5 meses já o pediatra já começa a falar que o meu bebê tem que comer. E fica uma pressão muito grande, inclusive, né? E eu insisto que nós precisamos passar pela introdução alimentar, nós, pais, mães, de uma forma mais leve. A introdução alimentar é uma apresentação desse alimento para o seu bebê. Não quer dizer que a partir dos 6 meses iniciou-se uma corrida e que a partir dali ele tenha a obrigação de comer, né? E eu digo comer no sentido de ingerir esse alimento, de mastigar esse alimento e de engolir esse alimento. Eu não preciso estar focado nesse momento enquanto ele vai comer, tá? Mas eu queria que vocês entendessem que esse início de introdução alimentar, e isso eu tô falando porque vai influenciar totalmente na forma como eu vou montar o prato do meu bebê, eu preciso ter 3 perguntas sempre na minha cabeça. O que eu vou oferecer para o meu bebê? Quando eu vou oferecer para o meu bebê? E como eu vou oferecer para o meu bebê? Se essas 3 respostas estiverem ajustadas e adequadas, tanto para mim, enquanto mãe, né, enquanto cuidador, quanto para o meu bebê, em cada fase que ele estiver passando, isso quer dizer que a gente vai estar no caminho certo. A introdução alimentar não quer dizer a gente forçar a criança a comer desde o início, a criança ter a obrigação de comer desde o início. Então, essa leveza é muito importante que a gente tenha, que a gente interiorize, tá? Antes de começar a introdução alimentar. E por que eu digo isso? Uma coisa que acalma muito o coração é quando a gente entende que tanto o leite materno, que é o melhor leite e incomparável perto de qualquer outro, né, que tentam nos vender como igual, ou o leite de fórmula que tenta se aproximar do leite materno, e aí é uma outra opção para as mães que não conseguiram, né, amamentar no peito. Esse leite, ele vai ser o principal alimento desse bebê até pelo menos 1 ano de idade, tá? Então, até os 12 meses, fiquem tranquilos. Esse leite, ele vai ser suficiente em calorias e nutrientes. É claro que seu filho precisa dos outros alimentos, é claro que ele precisa iniciar essa experiência assim que ele estiver pronto, né? Ali a partir dos 6 meses, mais os sinais de prontidão. Mas é muito importante que essa experiência seja leve e que essa experiência ela seja de fato uma experiência positiva com o alimento. É nessa fase, gente, da primeira infância que a criança ela desenvolve uma relação com a comida. E se essa relação com a comida já começar difícil, já começar errada, já começar pesada, vai ser muito difícil ela contornar isso ao longo do caminho. É possível? É possível contornar. Mas aí é um trabalho muito mais árduo.
Então, prestem atenção, introdução alimentar é a fase de apresentação dos alimentos. Tudo bem? Ok? Então, quando a gente olhar para esse prato, a gente tenha uma expectativa alinhada à fase que o bebê está passando, principalmente o início da introdução alimentar, que é tudo, gente, tudo muito novo. Se é novo para você, enquanto mãe, enquanto pai, imagina para esse bebê, não é mesmo? E aí, como a gente monta o prato do bebê? Vocês acham que tem que ser uma comida especial? Que tem que ser uma comida diferente da família? Uma comida, por exemplo, uma papinha, né? Essa é a ideia, muitas vezes, a gente tem de comida do bebê. Até o nome da live foi um pouco proposital, né? Como montar o prato do bebê. Acabou direcionando um pouco vocês pensarem que talvez tivesse realmente que ser algo diferente. E eu queria falar para vocês que não precisa ser diferente. Não precisa ser assim especial. Sabe o que na verdade deveria ser a comida do bebê na introdução alimentar? Deveria ser uma comida igual à da família, com certas adaptações de consistência e sem sal. Pronto, sem açúcar, sem sal. Aí estaria tudo certo. Mas hoje, olhando para a alimentação da sua família, tu acha que teu filho, bebê, consegue repetir a alimentação simplesmente só tirando sal? Muitas vezes a gente acaba tendo na introdução alimentar a oportunidade de todo mundo da casa olhar para a sua alimentação. E isso é incrível, gente, porque é realmente na chegada desse novo membro da família, desse bebê, né, que a gente tem que fazer uma desconstrução. E eu convido as famílias a pensarem sobre essa desconstrução. Porque muitas vezes a gente quer ensinar para os nossos filhos coisas que nem nós fazemos, né? Então, quando a gente for pensar em montar esse prato, a gente deveria estar pensando em montar algo que já é de costume da família. Mas se é de costume da família comer lasanha congelada, de tomar aquele refrigerante, né, preto com tarja vermelha, como que eu vou ensinar isso pro meu bebê? Não tem como. E aí eu digo isso que não é difícil só na casa de vocês. É na minha casa também um desafio. A gente desconstruir uma relação com a comida, desconstruir alguns hábitos que já não eram saudáveis para a família e poder construir novos hábitos. Não é fácil. Não é fácil mudar. Não é fácil mudar, principalmente quando a gente já tem isso muito enraizado, né, com a gente. Então, eu convido vocês que, quando pensarem em introdução alimentar, pensem em oportunidade. Nossa, que oportunidade incrível que eu vou ter de poder estar melhorando a alimentação da família e junto ensinando o meu bebê. Olha que legal, né? Então, eu peço realmente que vocês compreendam isso. E quando vocês pensarem em comida de bebê e pratinho do bebê, esqueçam aquela imagem de papinha. Papinha, nós vamos entender como uma textura, como o formato como esse alimento está sendo servido. Por exemplo, um purê. Um purê, ele tem formato de uma papinha, né? Porque é algo cremoso. Então, esse papinha é textura pra gente, tá? Quando vocês pensarem no pratinho do bebê, vocês pensem num PFinho. Sabe PF? Que é aquele pratinho montado para um adulto? Então, pensem num PFinho. Esse PFinho, entre aspas, vai ser o pratinho do seu bebê. E ali vai estar alimento de verdade. Ali vai estar comida de verdade, tá? Então, começamos por aí. Esqueçam aquela imagem de que bebê come só sopa, tá? Que bebê começa a introdução alimentar, inclusive, só com sopa ou com aquele batidão, né? Aquela papinha. Isso acontecia sim, era uma recomendação há muito tempo atrás. Hoje a gente entende que esse formato de apresentação de alimentos não ensina nada para o bebê. Então, precisamos lembrar que quando o nosso bebê está comendo, ele está aprendendo. E para aprender, ele precisa ter diferentes alimentos, diferentes texturas, diferentes cores, sabores, aromas. Aí sim ele vai ter uma experiência, aí sim ele vai ter aprendizado, tá bom? Então, conseguimos alinhar essa expectativa em relação ao como deve ser, né, esse alimento.
Eu acho que antes de saber como montar, né, esse prato, é muito importante entender que nós estamos falando aqui de introdução alimentar com comida de verdade. E o que nós, adultos, temos de responsabilidade nesse papel, né, que nós devemos exercer na introdução alimentar? Qual que é a responsabilidade do adulto? Esse ato de comer, esse ato de dar alimento para o meu filho, nós dividimos a responsabilidade. Tem uma parte dessa responsabilidade que é minha, que é do adulto, e uma parte da responsabilidade que é do bebê, que vai ser do meu filho. E cada um precisa saber qual que é o seu papel. Então, antes de montar o prato, eu também preciso entender qual é o meu papel enquanto cuidador. E aí, quando eu vou servir, eu tenho que me preocupar com o quê? Com quais alimentos eu estou servindo, quais alimentos eu estou colocando à mesa para o meu bebê. Comida de verdade, minimamente processada, como orienta hoje a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, ou alimentos altamente ultraprocessados. Gente, pensem, quanto mais embalagem, mais processado esse alimento foi. E menos ele serve tanto para a família quanto para o bebê. Na verdade, ultraprocessados, eles não deveriam ser utilizados para o bebê. Tá bom? E aí, eu estou conseguindo fazer escolhas alimentares saudáveis? Então, essa é uma questão. Eu estou conseguindo servir o alimento em um horário que o meu bebê está disposto a comer? Ele está interagindo com aquele alimento? Ele não está com sono? Ele não está, por exemplo, com uma fraldinha suja? Ele não está querendo outras coisas naquele momento, por exemplo, brincar, né? Ele está interessado de fato em comer. Então, o momento que eu escolhi, não estou falando de horários, eu estou falando de disposição do bebê. E isso vai de a gente observar esse bebê para saber se ele está disposto a interagir com o alimento. Então, eu preciso cuidar no que, lembre, o que eu vou servir, quais alimentos. Eu preciso lembrar quando eu vou servir, se meu bebê está disposto e como eu vou servir, tá? Então, mais do que um prato perfeito, lembrem, como um mantra, mais do que o prato perfeito. Eu preciso ter uma abordagem positiva. Eu preciso estar incentivando o meu filho, sem pressão, sem chantagem, sem recompensa, porque isso pode resolver o problema que o pai ou a mãe tem naquele momento, que é ver o filho comendo. Eu preciso ver meu filho comendo, Cássia. Eu não consigo só assistir ele mexendo e manipulando no alimento. Às vezes a gente fica aliviado por dentro. Nossa, ele comeu. Mas será que ele comeu realmente aprendendo alguma coisa que nesse momento é para isso que serve comer? Além de nutrir, é aprender? Então, muitas vezes ele comeu porque ele comeu por medo. Ele comeu porque ele acreditou que se ele fizesse aquilo, ele ia ganhar uma outra coisa. Por exemplo, coma tudo para depois ganhar, sei lá, um chocolate ou... Enfim, qualquer promessa, né, que a gente faz para o nosso filho. É muito importante que a gente preste atenção nesse papel que o cuidador está fazendo, tá? Eu cuidei do meu papel. Eu fiz direitinho a minha tarefa de casa. E o meu bebê, ele se preocupa com o restante. E qual que é o restante, Cássia? O restante, o papel do bebê na alimentação, na introdução alimentar em especial, é definir dos alimentos que o adulto serviu para ele, quais alimentos ele quer comer naquele dia. Porque sim, gente, nós temos que respeitar a vontade desse bebê também, né? Estimular, incentivar, mas respeitar tanto o que ele quer comer e o quanto ele quer comer. A quantidade também precisa ser conduzida pelo próprio bebê. Quando nós respeitamos isso, nós respeitamos a autorregulação que o nosso filho já traz de fábrica. Sim, os bebês eles têm um poder de autorregulação, de saciedade muito aprimorado e muitas vezes isso se perde porque nós interferimos. Essas intervenções onde a gente fala só mais uma colherzinha, né? Onde a gente faz a criança comer distraída, comer muito mais do que ela realmente precisa, a gente vai fazendo ela perder esse poder de regulação. E aí, lá na frente tem o quê?
um adolescente com problema de transtorno alimentar, um adulto, muitas vezes, com problema de obesidade alimentar. Enfim, não só na vida adulta, né? A gente sabe que hoje tem muita criança acima do peso também e muitos outros problemas aí de saúde que eram de adultos e que hoje estão na infância, tá bom? Então, antes da gente saber o que a gente vai colocar no prato, eu queria muito poder falar isso para vocês, porque todas essas informações, elas são realmente, assim, muito importantes, alinham expectativas e definem qual é o papel do cuidador, do pai, da mãe e qual é o papel da criança. Quando cada um compreende qual é o seu papel, o fato de a gente ter um prato ali bonito e saudável é uma consequência de uma alimentação de sucesso, tá bom? Então agora, Cássia, me conta como montar esse prato, o que eu tenho que colocar nesse pratinho, não é mesmo? E aí, alguma opinião sobre isso? Alguma experiência? Vamos ver quem tá aqui hoje. Tem várias pessoas que novas entraram no Instagram também. Obrigada pelo prestígio, gente. Estamos aqui à disposição, qualquer dúvida, tá bom? No prato do bebê, nós temos que ter 5 grupos alimentares, tá bom? Nós temos que colocar no prato 5 grupos alimentares. Desde quando, Cássia? Desde sempre. Desde sempre eu posso estar oferecendo para o meu filho os 5 grupos alimentares. E ele precisa comer tudo isso? Claro que não. Você vai ter o teu papel como cuidador de oferecer. Se ele vai comer e quanto ele vai comer, tudo vai depender desse contexto que eu acabei de explicar para vocês, tá bom? Mas é importante. E Cássia, então eu devo ser uma mãe horrível, porque eu não consigo servir sempre 5 grupos alimentares. Então eu vou falar, então somos 2, porque realmente, de fato, não é inviável. Muitas vezes acontece da gente não conseguir servir 5 grupos alimentares. E por N situações, não é mesmo? Mas a gente tende, né, a olhar sempre para o ideal. Quando a gente consegue sempre ter, nossa, os 5 grupos alimentares são o que os meus filhos precisam. E isso a gente está falando de 2 principais refeições do dia, almoço e jantar. Se o teu bebê ainda não faz o jantar, porque ele ainda tem 6 meses, ele ainda é novinho, e ali por volta de 7 meses ele passa a fazer, aí tu pode estar pensando em 5 grupos alimentares nessas 2 refeições, almoço e jantar. Se ele só faz o almoço por enquanto, está no começo da introdução alimentar, a gente começa a servir a partir, pensando a partir do almoço, tá bom? Mas lembrem, muitas vezes acaba acontecendo da gente não conseguir servir e tá tudo bem, não se frustrem porque houve um dia ou 2 na semana que isso foi mais complicado. Se isso de fato for uma rotina, eu nunca consigo servir os 5 grupos alimentares ou a maior parte deles para o meu filho, aí sim a gente precisa avaliar se a gente precisa mudar algo na rotina, né? Talvez contar com alimentos congelados, sim, eu posso congelar, né, os alimentos que eu faço em casa e ter isso mais à mão, né, para que no momento de mais dificuldade eu possa estar utilizando esse alimento. Eu posso estar fazendo algum pré-preparo, eu posso ter alguém que me ajude a preparar esse alimento de forma mais fresca diariamente, que seria o mundo ideal, não é mesmo? Mas muitas vezes nós não temos, né, todo esse aparato de rede de apoio. Então, entender que sim, é preciso que a gente olhe para esse cenário ideal, mas que também a gente olhe para as nossas possibilidades. Então, nós temos 5 grupos alimentares que precisam ser oferecidos para esse bebê. O primeiro deles é o carboidrato, que está onde? Está no grupo dos tubérculos, das raízes e dos grãos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Ou alguns chamam de cereais também. Então, esse grupo, ele é um grupo de alimentos que dá energia para o bebê. E onde que está, né, os alimentos que fornecem essa energia? Batata, arroz, farinhas em geral, inclusive a farinha de trigo, mas a gente não precisa ficar, né, só na farinha de trigo, se restringir a farinha de trigo. Existem inúmeras farinhas, farinha de aveia, de linhaça, que for hábito da família também, não é mesmo?
inhame, cará, mandioca, batatas aí em geral, né? Batata salsa, batata inglesa, batata doce. Existem muitas opções. O milho e todos os seus derivados, no caso o fubá, a polenta, por exemplo, não é mesmo? A farinha para quibe, né? Não sei se vocês costumam utilizar, mas são alimentos que fazem parte do grupo dos carboidratos. E como oferecer isso, né? Por exemplo, aos 6 meses eu posso estar oferecendo uma batata para o meu filho. Se eu opto por servir em colher, eu vou amassar essa batata, né? E vou estar servindo amassadinho. E essa consistência ela vai ficando cada vez menos amassada e mais em pedacinhos ao longo do crescimento do bebê. Se eu opto por oferecer no sistema que a gente chama, né, no método BLW, ou simplesmente numa alimentação participativa que a gente fala, eu posso estar oferecendo em pedaços esse alimento. E esse alimento ele vai ter que estar servido, essa batata, numa textura onde esse bebê consiga lidar muitas vezes sem dente, porque no início da introdução alimentar, quase que todos os bebês não têm dente, raramente eles têm dente nessa fase da vida. Então, é importante que eu cuide com a consistência, tá bom? Então, para quem tem medo, às vezes, de dar alimentos inteiros, consistência do alimento tem que ser como? Tem que ser possível de eu quebrar esse alimento que está cozido, por exemplo, a batata cozida, com a pontinha dos meus dedos de forma muito fácil. Ou com a pontinha da língua no céu da boca. Se eu fizer esse teste e essa batata conseguir amassar ela facilmente, então ela tá ótima para dar para o bebê. Ou, como eu falei, amassadinha no garfo, tá bom? As farinhas também eu posso estar fazendo muitas vezes. O arroz é mais difícil no começo, né? Os grãozinhos, que eles não têm tanta habilidade de dar. Então, a gente pode deixar esse arroz um pouquinho mais papa e fazer, por exemplo, alguns bolinhos para eles pegarem também com as mãos. Ou um arroz amassadinho também, tá? Esse bolinho a gente pode estar fazendo como se fosse um empanadinho, né? Mas, na verdade, é só passar uma farinha de aveia, por exemplo. Nesse momento, né, quando a gente opta pelo BLW, que é essa abordagem onde a criança pega o alimento com a mão, a gente pode estar usando muito o método do forno ou uma air fry, né, que ajuda esse alimento a ter uma crocância por fora. Então, nesses momentos que a gente pega, por exemplo, uma batata e faz um bolinho, eu posso estar passando numa farinha e tá deixando esse alimento um pouquinho mais fácil desse bebê pegar, tá bom? Outro grupo de alimentos é o das leguminosas. E aí tem um alimento muito famoso que é o feijão. Geralmente nós brasileiros conhecemos muito o arroz com feijão, né? O arroz do grupo dos cereais e o feijão do grupo das leguminosas. Mas não é só o feijão, né? E não é só um tipo de feijão também. A gente cai muitas vezes nessa facilidade, né, de servir sempre o mesmo feijão. Por exemplo, na nossa casa a gente gosta muito do feijão amarelo, carioca, não sei como vocês chamam, branco, né, enfim, cada região chama de um jeito. Mas é daquele feijão marronzinho claro. Algumas famílias já são acostumadas a comer mais o feijão preto, escuro. Mas existem também outros tipos de feijão, né, o feijão branco, feijões de várias cores diferentes, feijões maiores, menores, e aí a gente pode variar, tá bom? O importante é que a gente sirva vários tipos. Além do feijão tem o quê? Grão de bico, lentilha, ervilha. Eu sei que pode ser que não seja o hábito da sua família, mas se você tiver a oportunidade de servir para o teu filho, nem que seja para ele conhecer, é importante. Assim ele vai ter sempre uma variedade de alimentos e quando ele tiver a oportunidade de comer, ele já vai ter conhecido esse gosto, esse sabor, essa textura. Então, essa fase é realmente uma fase de apresentação. Sempre baseado naquilo que já é cultura, né, na minha região, tá bom? Então, vejam, nós já montamos no prato o grupo dos cereais, o grupo das leguminosas e agora tem o grupo das carnes. O grupo das carnes, gente, aqui eu tô falando com pessoas e famílias que optam comer carne, tá? Carnes e ovos são pessoas que não são vegetarianas, tá? Então, se você é vegetariano, por favor, nós vamos ter outras formas, né, de fazer essa introdução de proteínas, que daí vão ser
proteínas vegetais. O grupo das carnes, elas têm proteína animal. Então, para as famílias que optam por utilizar a carne, né, na sua alimentação, aí envolve tanto a carne vermelha quanto a carne branca, que é peixe, frango. Aí você pode também fazer no início uma consistência mais fácil para esse bebê. Então a carne, às vezes a gente tem muita dúvida, né? Eu tive bastante dificuldade, principalmente com esse grupo no começo, porque, como que eu vou servir, né? Eu optei muito pelos alimentos inteiros. Então a carne ela pode estar desfiada, ela pode estar moída, ela pode estar bem amassadinha, por exemplo, um peixinho, né? Eu posso estar servindo desde o começo, bem amassadinho. Ou eu posso fazer bolinhos com essa carne junto com uma batata, junto com um arroz mais papinha. Eu posso ter pedaços de carne macia também, essa criança ficar chupando ou ficar explorando essa carne logo no início da introdução alimentar. É engraçado que teve, logo no início da introdução alimentar do Caio, a gente fez um churrasco em casa e o Caio, inclusive, conseguiu participar desse churrasco. Claro que a carne dele era uma carne mais macia e sem sal, né? A gente não poderia estar colocando sal para ele. Mas eu fiquei tão feliz porque ele se sentiu parte, né, desse momento da família. E é isso, a introdução alimentar é a introdução desse bebê nesses momentos da família, né? Então é muito importante que a gente possa incluir esse bebê, né? Imagina se todo mundo estivesse comendo churrasco e, sei lá, ele comendo uma comidinha sem graça lá, toda batida e liquidificada, né? Não ia ter razão, né? Eu ia estar excluindo ele desse momento da família. Então é muito importante que a gente lembre que a gente pode e deve servir as carnes, que inclusive são fontes importantes de ferro e vitaminas aí do complexo B, por exemplo, muito importantes para o bebê. Mas se o seu bebê ele não come carne porque é uma escolha da família, aí a gente precisa prestar atenção se a combinação de proteínas vegetais do grupo dos cereais e do grupo das leguminosas, ela está sendo feita de forma correta. Isso precisa ser feito de forma individualizada, tá bom? Um outro grupo importante, além dos carboidratos, leguminosas e carnes, são dois grupos que nós chamamos do grupo das saladas, tá? Que tem que ter no prato os verdes escuros. Então é muito importante que esse grupo de vegetais verdes escuros, ele sempre tenha algum representante. Ou um brócolis, uma couve, uma rúcula, que mais? Agrião, que mais? Que vocês conhecem? Verdes escuros, espinafre, né, do Popeye. Esses alimentos, eles são muito importantes, uma fonte muito importante, né, de ferro, de cálcio, de magnésio, né, de vários nutrientes aí importantes. E é importante que a gente sempre tenha pelo menos um desses representando aí no prato. Mas como dar folhoso, por exemplo, para um bebê? Né? O bebê ele tem mais dificuldade de lidar com a folha, então possivelmente ele vai ter um risco de engasgo muito maior. Eu preciso estar fazendo com que essa folha ela esteja ou minimamente cozida ou minimamente picada, né? Para que esse alimento ele possa fazer parte da alimentação desde os 6 meses. Então o brócolis é o que eu menos preciso me preocupar, porque ele parece que já foi feito perfeitamente para o início da introdução alimentar, né? O bebê pega na mãozinha, se ele quiser comer inteiro, por exemplo, né? E ele já tem ali facilidade para lidar com aquele alimento. É muito bonitinho de ver. Não sei se vocês já deram brócolis para o bebê de vocês, mas é um alimento que eles comem assim com muita tranquilidade. Agora, as folhas, eu sempre optei, né, por misturar com outros alimentos. Então, muitas vezes eu misturo no arroz, ou muitas vezes eu misturo com uma batata, com algum cereal, geralmente com algo que seja macio e molhadinho. E a folha sempre em pequenos pedaços. Até hoje, o Caio tem 1 ano e 2 meses, e sempre que eu ofereço alguma folha, sempre é assim, uma consistência macia, mais molhada, em pedaços em tirinhas bem pequenas, para que não haja risco de engasgo, tá bom? E aí o último grupo desse pratinho, para que esse prato ele possa aí compor todos os nutrientes que tanto o bebê quanto depois o adulto, né, vai precisar também, é o grupo da salada colorida, como eu chamo. Então aí entra todos os outros legumes e vegetais que não entram no grupo dos verdes escuros. Então,
beterraba, cenoura, chuchu, abobrinha, né? Tem uma série de alimentos aí que pode estar compondo essa parte do prato. Gente, essa foi uma explanação assim bem breve e bem prática, né? A gente olhar o prato como um todo. Eu sempre indico para que a gente possa estar lembrando tudo isso, porque para algumas pessoas isso é uma grande novidade hoje, né? Os grupos alimentares, o que faz parte do quê? Ter sempre uma colinha na geladeira, né? É importante que a gente tenha sempre à vista, assim, sabe? Um impresso, algo que seja fácil, né, da gente visualizar. Grupo de cereais, leguminosas, carnes e ovos, vegetais verdes escuros e vegetais coloridos. Aí eu sempre vou conseguir fazer esse jogo, né, de composição para o meu filho. Se vocês tiverem alguma dúvida de algum alimento que eu não citei aqui, né? Mas em qual grupo ele se encaixa? Vocês podem estar me enviando também e a gente vai conversando. Lembrando que receitinhas, preparações que envolvam aí mais de um ingrediente e que sejam de fato mais elaboradas, não só essa mistura, por exemplo, que eu falei, um arroz com uma farinha, né? Isso nem chega a ser uma receita, né? Basicamente é um alimento ali minimamente processado. Mas receitas um pouco mais elaboradas, a gente sempre orienta, né? Enquanto um consenso de fato que as crianças elas tenham contato com isso a partir de 9 meses de idade, tá? Então, antes disso, o mais importante é oferecer o máximo de alimentos in natura, naturais, minimamente processados. Quanto mais natural esse alimento, e isso no seu formato, né? Isso sem, por exemplo, adição de sal também, mais em contato com sabores esse bebê vai ter, né? Então vai ser muito importante para essa construção de paladar. Tudo bem? Ok? Muito importante também, quando a gente for montar o prato, é que a gente respeite, gente, os hábitos, né, e culturas da região que a gente mora, né? Às vezes a gente fica olhando na internet, consumindo conteúdo, né, de pessoas que moram em regiões que não são as minhas. E aí, né? Será que o meu prato tem que ser uma cópia, um padrão, né, universal? Não. Se na tua região tem frutas, tem vegetais, tem hábitos alimentares diferentes, né? Por exemplo, eu moro no litoral, talvez eu tenha mais acesso a frutos do mar, a pescados. Vai ser diferente de uma pessoa que mora mais no interior do país. E aí é importante que a gente respeite isso e ensine nosso bebê a comer de acordo com a nossa cultura alimentar, tá bom? Uma coisa que eu acho que tem que ficar muito clara para todo mundo é que comida de bebê, prato do bebê, ele não precisa ser um batidão liquidificado, tá? Isso não é mais uma verdade, não é mais orientado. E se, por favor, alguém orientar vocês dessa forma, vocês ignorem, porque realmente não se utiliza mais. Esse formato de alimentação batido, tudo misturado, numa textura única, ele não ensina nada para o bebê. Não tem nenhum aprendizado. O bebê ele não consegue diferenciar qual o sabor de um alimento, qual de outro, não consegue diferenciar texturas. Então, não é recomendado, não é adequado para iniciar a introdução alimentar, ok? Então, esse era um recado aí bem importante que eu queria deixar aí para o fechamento, né, da nossa live. Uma outra questão antes da gente encerrar o nosso tema de hoje é como lidar, por exemplo, quando o bebê ele tem um comportamento de querer comer sempre a mesma coisa, né? E isso eu acho que quem teve a experiência de oferecer alimentos inteiros e ter o método BLW como base assim, da alimentação dos seus filhos, pode me entender um pouquinho melhor. Às vezes a gente oferece, por exemplo, para os meus filhos, eu sempre ofereci, no início da introdução alimentar em especial, no próprio cadeirão, né? Então, prato, na verdade, não existia prato. Até hoje, para o Caio, em alguns momentos, não existe, né? Mas a gente oferecia no próprio cadeirão. E mesmo que seja no pratinho, às vezes tem fases que eles comem sempre os mesmos alimentos. Eu percebo que o Caio está numa fase que ele come muito mais carne. E é normal, ele está numa fase que ele está precisando de mais proteína. Então, é natural, olha como a natureza é sábia. Ele vai direto na carne. Então, se eu ofereço
todos os grupos alimentares junto, eu sei que ele vai comer carne até acabar, vai repetir se eu colocar mais e não vai comer muito bem os outros. E como eu lido com isso, não é mesmo? Então, o que eu oriento e faço aqui em casa? Quando eu percebo que o meu filho está comendo muito de um único alimento, ou que ele vai comer melhor aquele alimento, eu tento fazer um rodízio. Então, se eu estou servindo para ele, porque aqui em casa eu acabo utilizando as duas abordagens, tanto servindo, né, até mesmo a minha rede de apoio também prefere, né, então, tanto o pai quanto os avós, eles preferem servir na colher. Eu sou a mais adepta aqui em casa aos alimentos mais inteiros, mas enfim, eles têm uma alimentação bastante mista. Eu sempre faço rodízio desses alimentos. Então, se ele está comendo arroz nessa colherada, a próxima vai ser do próximo alimento. A próxima vai ser do outro alimento. E aí eu vou conduzindo a variedade alimentar. Quando eu deixo os alimentos no caldeirão, eu vou colocando aos poucos, porque no caso do Caio, ele é um bebê do tipo esfomeado, então ele quer colocar tudo na boca. Daí a gente percebe que ele está colocando tudo na boca, daí a gente fala, opa, tem que colocar aos poucos. Então coloca um pedacinho, depois coloca outro pedaço e assim vai. E muitas vezes até tem que colocar, por exemplo, primeiro a batata, porque eu sei que se eu colocar a carne primeiro, ele vai comer a carne primeiro nessa fase que ele tá? Então isso é importante, essa percepção, né, do bebê. Tá comendo só a beterraba, não tá comendo a abobrinha, o arroz, o feijão. Então, vamos prestar atenção nisso. Como é o comportamento do meu bebê na mesa, né? É muito importante. Tem bebês que, tranquilamente, tu vai oferecer para ele, seja em alimentos inteiros ou até mesmo na colher, e ele vai de boa ali, come uns, larga, come outro, né? E aí vai. E outros não, outros vão ser um cainho da vida, que vai ser aquele bebê esfomeadinho que quer colocar tudo na boca ou quer comer sempre do mesmo. E aí a gente vai ter que direcionar. Porque lembrem, o bebê, ele tem esse poder de escolha, mas somos nós, adultos, que vamos direcionar para que eles tenham o maior aporte de nutrientes, né? Uma alimentação mais completa possível. Ok? Então essa é a forma que eu lido com esse tipo de comportamento na mesa. Eu não sei se vocês também têm outras experiências, né? Porque a gente sabe que cada bebê é de um jeito. E que possam estar compartilhando aqui comigo também no chat. Vamos ver se tem mais alguém aqui com alguma perguntinha. Tem muitas mães aqui que eu acho que fazem pouco tempo que a gente está aqui no perfil, algumas outras eu já venho conversando, mas fiquem muito à vontade, gente, se você tem bebê em casa, tem alguma dúvida, tem outros colegas aqui que eu sei que não têm filhos pequenos mais, estão ao vivo, online, obrigada por estarem comigo, mas se você tiver bebê em casa, pode mandar a sua dúvida, seja ao vivo, seja depois na minha caixinha de mensagens, que a gente vai estar em contato e vai estar conversando, tá bom? Gente, de alguma forma eu quis colaborar, né, hoje com essa dúvida, né? Como montar o prato do meu bebê? Então, eu acho que de tudo isso que a gente conversou hoje, se de alguma forma isso fez sentido para você, e eu espero que tenha feito, eu fico muito feliz, né, de poder estar contribuindo com essa jornada, que eu sei que não é nada fácil. É simples quando a gente olha, né? Nossa, Cássia, mas é só pensar nos 5 grupos alimentares, né? Qual que é o papel do cuidador, qual que é o papel do bebê. Mas eu sei que não é tão fácil assim no dia a dia, né? A simplicidade não quer dizer que esse enfrentamento diário, né, desses momentos de alimentação são fáceis. Lidar também com o comportamento, né, diário, tanto do adulto, né, nem todos os dias nós estamos com um humor diferente, com uma energia diferente, o nosso bebê é da mesma forma, né? Então, para além desse prato, né, que muitas vezes a gente se dedicou tanto, né, preparou com tanto carinho, e principalmente isso no começo da introdução alimentar, acontece demais, né? A gente tem uma expectativa altíssima, daí a gente pesquisa, a gente faz um monte de coisa, e de repente monta aquele prato e a criança não come nada. E aí a gente fica muitas vezes preocupado ou desanimado, né? O que será que eu faço? O que será que eu fiz de errado? Enfim, tudo isso faz parte dessa jornada que eu conheço muito bem, conheço bem de perto, é tudo muito recente para mim. Então, para mim é muito
gostoso, é muito satisfatório estar aqui conversando com outras mães que estejam passando por essa fase, com outros papais também que estejam passando por essa fase. E sintam-se acolhidos, né? Sintam-se muito bem-vindos a esse perfil e continuem acompanhando. Como eu disse lá no início, enquanto a gente estava aqui organizando a live, continuem compartilhando essa mensagem, porque essa sementinha de uma alimentação boa, de uma alimentação saudável, por mais que às vezes pareça distante da sua realidade hoje, ela é importante para você e para o seu bebê, para o seu filho, né? Ela vai determinar a relação que esse ser humaninho vai ter com a comida por uma vida inteira, tá? E se você já iniciou a introdução alimentar e, ai, Cássia, eu fiz tudo errado, porque ou tive orientação errada, ou porque cedi a muitas pressões, não consegui lidar muito bem com isso, calma, tá tudo bem, tá? Sempre há tempo de contornar. Tá bom? Então, se você ainda está nessa fase da introdução alimentar, por mais que o seu bebê já tenha 1 ano, e aí também já começou de uma forma não tão adequada, né? E às vezes até já está colhendo frutos, né? Dessa forma, nesse formato que foi feita a introdução alimentar. Muitas vezes o teu bebê já está apresentando seletividade alimentar, já está com dificuldades alimentares. Eu tô aqui justamente para ajudar, né? Não só para quem está no início da introdução alimentar, mas para quem já está aí na sua caminhada e que tem dificuldades, tá bom? Então, eu peço que vocês compreendam que nós tivemos aquele probleminha técnico lá no início, né? E que sábado que vem estarei novamente ao vivo, novamente esperando vocês. É um esforço muito grande que eu faço para me organizar junto com os meus pais, os meus sogros, o meu esposo, para que a gente possa estar aqui pontualmente aguardando vocês. É uma dedicação muito grande. Como eu falei, eu tenho hoje também uma outra função, eu tenho um outro trabalho na área de gestão pública, mas a minha paixão também é falar sobre nutrição, estudar sobre nutrição e, em especial, alimentação infantil. Então, eu sou uma estudiosa disso, gosto, tenho paixão e é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada, gente. Um bom final de semana e espero vocês no próximo sábado. Tchau, tchau!